E hoje o relato é sobre o disco voador que apareceu em Montes Claros. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para que seja avisado de novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Se vocês estão preparados para mais um vídeo desse canal, se apressem e sentem logo no sofá, pois irá começar mais um relato de notícias alienígenas. O relato de hoje se passa numa pequena cidade do interior de Minas Gerais e uma das mais importantes cidades do norte de Minas, e que na época era conhecida como a Terra das Mulheres Bonitas e do Gado. Mas, após um acontecimento, ela passou a ser também chamada a Cidade do Disco Voador. Tudo aconteceu numa noite escura no mês de maio. Um disco voador desceu no centro da cidade e ficou parado no meio da rua, para depois levantar voo e sair em alta velocidade, deixando um rastro luminoso no céu. Quem foi testemunha do acontecido foi o escrivão Geraldo Prates, que na época era funcionário do fórum local há mais de 28 anos e filho da mais tradicional família de Montes Claros. A todas as pessoas que ele contava o acontecido, nenhuma havia de discordar, pois o Sr. Geraldo, como era conhecido, não é de conversar sobre este tipo de assunto e nem de falar sobre discos voadores. Portanto, se falou é porque realmente é verdadeiro e aconteceu. A história do disco que desceu no centro da cidade é assim contada pelo Sr. Geraldo Prates. Abre aspas. Eram 3h15 da madrugada do dia 19 de maio. A cidade parecia deserta, embora se ouvia a cantoria dos seresteiros que, de violão em punho, cantavam as modinhas típicas da região para as suas namoradas. O escrivão estava indo para sua casa após fazer uma visita ao seu filho. Estava chegando na praça Dr. Chaves, em frente ao Palácio do Bispo. Foi quando ele olhou e viu na rua um objeto que parecia uma bitoneira, a mais ou menos uns 300 metros. Achou estranho, mas continuou andando. Ao andar mais uns 100 metros, o estranho objeto começou a subir e, à medida que se elevava, a sua parte inferior saía 2 feixes de luz forte e que dava a impressão que esta luz era como se fosse um motor que impulsionava o objeto a alçar altura. Subindo silenciosamente e devagar, o disco parou a cerca de uns 400 metros sem emitir qualquer tipo de som e ficou ali de 3 a 4 minutos sobre a cidade, deixando Prates totalmente atordoado com o que via. Espantado e sem explicação para o fato, o Sr. Geraldo ficou sem entender o que fazer daquela estranha visão. Foi quando de repente o disco acelerou e cortou a cidade de ponta a ponta sem fazer um único som sequer e deixou atrás de si um rastro luminoso. O Sr. Geraldo saiu do estado em que estava de temor e caminhou depressa em direção à sua residência. Mas ao passar pelo local em que o OVNI pousou, o escrivão teve náuseas e uma sensação estranha, mas tão logo deixou o local, a sensação foi embora e ele caminhou mais uns 100 metros para chegar à sua residência. Ao chegar em sua casa, ele, desesperado, acordou todo mundo e, falando coisa com coisa e nervoso, não conseguia comentar o acontecido. Quando ficou mais calmo, contou o ocorrido, mas como não tinha prova, pois o disco já tinha ido embora, ficou ele com sua história e o receio de contá-la para todos da cidade. Para todas as pessoas que ele contava, ele afirmava, abre aspas, não há dúvidas, eu vi o disco bem na minha frente. Todos me conhecem, sabem que não sou de inventar uma coisa dessas. Mas admito esta hipótese, jamais acreditei em disco voador. Mas que eu vi um objeto estranho e que não posso identificar, isso eu não tenho dúvidas, fecha aspas. Pena estar sozinho na rua, era madrugada naquela noite, só tinha os seresteiros.
mas eles não têm tempo para ver discos voadores. Este é mais um caso que talvez seja muito comum em nossas cidades do interior. Um caso típico com uma pessoa idônea e que virou notícia na cidade na época em que ocorreu. Não sei se hoje ainda comento este caso na cidade, mas se tiver essa informação, deixe aí nos comentários. Então, gostaram deste relato? É mais uma história para se acreditar, pois o que levaria um escrivão com reputação ilibada e de uma família tradicional da cidade? Por que ele iria se expor ao ridículo de contar um assunto se não fosse verdadeiro? Este foi mais um relato de notícias alienígenas. E não deixem de se inscrever e deixar o like e ativar o sininho. Mais uma vez eu agradeço e valeu! Antes de terminar, todas as imagens que foram colocadas aqui são meramente ilustrativas.